Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes para repercutir um pouco mais, repercutir na verdade bastante sobre o que foi essa saída do Rodrigo Possebon, o que significa essa saída do Rodrigo Possebon, agora diretor de futebol do Atlético, qual é o futuro da direção de futebol do Atlético e como a gente pode entender e tirar lições do passado da direção de futebol do Atlético. A pauta é bem maneira, é uma pauta legal, uma pauta que demandou bastante pesquisa e apuração. Então eu peço o seu like, tá? É importante demais que você deixe o seu like, porque é muito fácil para você, 2, 3 segundinhos ali, você dá o like. E pra gente é muito importante, quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, mais ele vai divulgar pra galera ficar cada vez mais por dentro do que acontece no Atlético, beleza? Vamos lá. Bom, o Rodrigo Possebon deixa o clube, e como noticiado pela Tretes, né, o Rodrigo Possebon deixa o clube por não ter conseguido fechar negócios na janela de transferências, né? Principalmente negócios engatilhados por Mário Celso Petralha, que já estavam em fase de negociação e que não conseguiram ser fechados a tempo, né? Um dos negócios, não encaminhado, mas que estava mais ou menos nesses moldes, era do Vilar, zagueiro do Maringá, mas o Atlético fez o contato tarde demais e as equipes não conseguiram chegar a um acordo tão cedo, né? E não deu certo a contratação do Vilar, zagueiro do Maringá. Para dar um exemplo, tá? Mas não de fato que que o negócio estivesse encaminhado, não era, mas a questão é que o Atlético tinha situações já em outro estágio, adiantadas, e que o Rodrigo Possebon não conseguiu fechar, né? Essa era a justificativa da demissão do Rodrigo Possebon, né? O Atlético agora busca nomes no mercado para a direção de futebol, o Atlético agora tenta encontrar um nome no mercado para substituir o Rodrigo Possebon. Enquanto isso, neste meio termo, Márcio Lara e Mário Celso Petralha comandam as coisas quando se fala em futebol, o que é contraditório, uma vez que um é diretor financeiro. O diretor financeiro não deveria ter envolvimento em negociações por si só. Lógico, a parte financeira, sim, isso não há questionamento. Mas em quem contratar, por que contratar, talvez por quanto contratar, né? Isso é diretor desportivo. Isso é parte esportiva da coisa. E o Atlético tinha que ter alguém capaz o suficiente esportivamente para tomar esse tipo de decisão. O Márcio Lara não é, né? E a gente vai ver aqui por quê. Petralha também não é, já admitiu em mais de uma oportunidade que não entende de futebol, que não sabe de futebol e por isso contrata pessoas que saibam. Essa é a situação do momento. Eu fiz um levantamento com os últimos diretores de futebol do Atlético desde 2018 e eu quero te mostrar, tá? Porque pinta um cenário meio bizarro, então eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Está na sua tela, são os diretores de futebol e diretores técnicos do Atlético desde o Rui Costa, lá em agosto de 2018. Ele é demitido em janeiro de 2019. Vou apresentando as carinhas para você que não conhece, tá? O primeiro é o Rodrigo Possebon, logicamente, ficou 6 meses no cargo, de dezembro de 24 a junho de 25. Paulo Autuori também ficou ali seus 6 meses, né? Na verdade, o Autuori até um pouco menos. O Autuori faz 5 meses de cargo. De julho de 24 a dezembro de 24, como o diretor técnico do Atlético. Aí você tem André Mazuco, diretor de futebol, 3 meses no cargo. Março de 24 a julho, 4 meses no cargo, na verdade, né? A julho de 24. E esses foram os caras de 2024. Felipão, de janeiro de 2023 a março de 2023. Repara aqui, eu vou até voltar para mim aqui para te contar uma parada. Repara que o Felipão deixa o clube em maio de 2023, era diretor técnico. Repara que o André Mazuco vai assumir a direção de futebol do Atlético em março de 2024. O que eu quero apontar para você aqui é a segunda maior janela de transferências e questão de investimento da história do Clube Atlético Paranaense. Foi a primeira janela de 2024, do começo do ano até meados de março. Em março o Atlético não tinha diretor de futebol. Quem faz a janela que trouxe Matheus Gamarra, que trouxe Romeu Benítez, que trouxe Lucas de Chiorio, que trouxe Léo Godoy, né? Gamarra e Godoy já engatilhados para deixarem o clube com um prejuízo tremendo. Quem fez essa janela não foi um diretor de futebol, porque se fosse já estaria demitido. Quem fez a janela foi Márcio Lara, Mário Celso Petralha, que
comandava home office, e Alexandre Leitão, né? Teve participação forte nessa janela, na negociação de jogadores, era o CEO do Atlético. O Alexandre Leitão foi demitido. O Márcio Lara não. E o Márcio Lara segue no comando de muita coisa dentro do Atlético até hoje. Então, só para apontar isso, tá? Para deixar muito claro aqui. Não foi um diretor de futebol no Atlético que teve 82 milhões de reais para gastar, gastou mal e resultou no que resultou em 2024. Não foi um diretor de futebol. Porque se fosse, insisto, já teria sido demitido. Já estaria fora do Clube Atlético Paranaense. Mas o Márcio Lara, quem comandou, então tá tudo certo. Segue no clube. Segue no Atlético, o Márcio Lara. Vamos seguir com a lista, tá? O Alexandre Matos, né? O Felipão por ali, de 23 de janeiro 23 até maio 23. Alexandre Matos, esse durou bastante, esse era diretor de futebol, né? CEO de Relações Internacionais, Negócios e Transferências, 22, janeiro 22 até dezembro 23, então praticamente 2 anos no cargo Alexandre Matos. Fernando Yamada, ao lado dele, apenas 2 meses, 3 meses no cargo, fevereiro 22, maio 22. Ricardo Gomes, 1 mês no comando da direção de futebol, janeiro 22, fevereiro 22. E aí, para fechar essa linha, Paulo Autuori, esse diretor técnico, né? Janeiro 21, fevereiro 2021. Deixa eu te lembrar o que aconteceu com o Ricardo Gomes e com o Paulo Autuori, né? Os dois deixam o clube juntos quando o Atlético decide demitir o James Freitas, né? Que era o treinador do time de aspirantes no Campeonato Paranaense, depois de um empate em 0-0, acho que foi o terceiro empate em 0-0 consecutivamente, né? O James é demitido, o Autuori, que indica o James Freitas, pede para sair, e em solidariedade o Ricardo Gomes também pede para sair. Que várzea, né? Que várzea absoluta. Vamos terminar essa lista de William Thomas, que depois assumiu o Coritiba, né, na última temporada, setembro de 2020 até dezembro de 2021, então mais de 1 ano no cargo também. Paulo André, junho de 19 até outubro de 2020, então mais de 1 ano no cargo. E Rui Costa, de agosto de 18 até janeiro de 2019. Esses são os caras que comandaram aí a direção do futebol do Atlético. O Paulo André, o torcedor, vai se lembrar da história do Herman Cano, né, que não era uma peça confiável para reforçar o Atlético. Vem ao Vasco, desanda a fazer gol, vem ao Fluminense, desanda a fazer gol e vence uma Copa Libertadores da América. Complicado, né? E o Paulo André, que não deixa de ter relação com o Mário Celso Petralha, tanto que é ele quem indica Martim Varini a Mário Celso Petralha na última temporada, então nunca deixou de funcionar como um consultor extraoficial do presidente Mário Celso Petralha. Pois é. Para te dar número, tá? A média entre todos esses caras de tempo de permanência é de 9 meses. Entre todos esses caras, a média é de 9 meses. 9 meses é muito pouco para um cargo executivo. 9 meses é bizarramente pouco. É uma média muito pequena. Se você exclui os diretores técnicos, então você vai tirar o Felipão da conta, você vai tirar o Paulo Autuori da conta, e se você exclui também o Alexandre Matos, que não era um diretor de futebol, era CEO de negócios internacionais no Atlético, né? Então também não era um cargo da direção de futebol propriamente dito, negociava, é verdade, por isso está na lista, mas não era de fato o diretor de futebol. Se você tira esses caras da conta, a média passa a ser de 7 meses para cada um. 7 meses de gestão. 7 meses. Os que mais duraram foram Paulo André, durou 16 meses, né? E o William Thomas durou 15 meses, em um momento em que o Atlético vinha de uma grande fase, em que o Atlético vence a Sul-Americana em 21 também, então por isso talvez a permanência mais acentuada ali, né? E aí depois o Autuori, nessa questão de diretor técnico, ele fica ali seus 25 meses, né?
2 anos, né? Mais de 2 anos. O Alexandre Matos, nessa fase de Copa Libertadores, também passa quase 2 anos no cargo. Só que aí você pensa, né? Depois da saída do Felipão, né? O Atlético tem, inclusive o Felipão como diretor técnico, dura 5 meses, né? Ele tem bastante tempo no clube como técnico, de fato, ele fica uma boa parte da temporada, fica 7 meses como treinador do Atlético, ou mais que isso até, e 5 como diretor técnico, né? Quando não comandava mais o clube, mas era o diretor técnico da parada toda. Fica pouco, é pouco tempo, mas ele decide porque ele quer, ele decide sair porque ele quis sair, né? Agora, você pega 2024 de André Mazzucco, 4 meses, Paulo Autuori, 5 meses e Rodrigo Possebon em 2025, 6 meses. Eu acho que a gestão Mário Celso Petralha tem uma tônica muito forte, principalmente quando as coisas não deu certo, né? A gestão Mário Celso Petralha encontra culpados. A gestão do Mário Celso Petralha terceiriza a culpa, né? A gestão do Mário Celso Petralha demitiu treinadores de 2 em 2 meses, porque treinador é o trabalho, treinador é o vínculo mais fácil de se quebrar, né? É comum, é cultural, é do futebol brasileiro, né? Então, se alguma coisa não dá certo de primeira, se alguma coisa não funciona de primeira, se você começa a ser questionado, demite o treinador, resolve o problema, né? Acho que o segundo vínculo mais fácil de quebrar, e esse até mais barato do que os treinadores, são os diretores de futebol, né? Então vou pegar o caso do Rodrigo Possebon. Meu time tá mal, meu time tá penando na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma janela excepcional para tentar fazer um milagre, contratar um ou outro jogador para resolver problemas. Eu demoro dos 10 dias, 8 para entender que eu preciso contratar. Depois da partida do Atlético Goianiense, que você perde dentro de casa, eu entendo, cara, eu preciso contratar alguém. Meu treinador é que tá pedindo um monte de reforço. E eu prometi que eu ia reforçar. O que eu vou fazer? Eu vou, proposta para cá, proposta para lá, tenta encontrar alguma maneira de reforçar também sem gastar dinheiro. Eu alinho um ou outro negócio, falo pro meu diretor, meu mano, vai nesse cara aqui, você tem 10 horas, talvez menos que isso, para você acertar os contatos com esse cara aqui. O problema é que meu diretor de futebol nunca tinha sido diretor de futebol. O problema é que o meu diretor de futebol é diretor de futebol do meu clube há 5, 6 meses. E o problema é que o meu diretor de futebol chegou no clube para coordenar as categorias de base. Então, meu diretor de futebol não tem tantas ideias, não tem tanta familiaridade no mercado, não tem tantos contatos assim. Meu diretor de futebol não conseguiu. O que eu faço? Demito meu diretor de futebol. É uma terceirização de culpa que aconteceu com os jogadores também, para frisar, né? Com o Thiago Heleno, com o Fernandinho, com o Pablo, com o Nicão, com Canóbio, Coelho, Eric, Christian, N outros que dá para ser citados. Não que não tenham culpa, porque tem muita culpa no rebaixamento do Atlético, mas que tiveram essa culpa potencializada por um presidente que preferiu se livrar de todo mundo para tirar o dele, né, da reta. Então, enquanto o Atlético estiver sendo gerido com base na transferência de responsabilidade, as coisas não vão andar. Não vão andar. E se o Petralha acha interessante demitir treinador, demitir diretor de futebol à torta e à direito por trabalhos ruins, o que o Márcio Lara faz no clube? O Márcio Lara foi o segundo cara, em toda essa lista que eu te mostrei, a ter mais dinheiro para investir. A janela do Márcio Lara e do Alexandre Leitão tem Romeu Benítez, tem Matheus Gamarra, tem Léo Godoy, tem Diório, tem Mastriani, sem falar nos vencimentos, né? Além dos 82 milhões de reais gastos, os vencimentos estratosféricos para jogadores que não renderam. Jogadores que não renderam. E não renderam por quê? Porque eram ruins? Eu não concordo com isso. Não acho que sempre foram jogadores ruins.
mas não renderam porque jogadores precisavam se adaptar e o Atlético dificultou absolutamente esse processo, mandando o treinador embora. Também foi o ano, gente, em que o Atlético mais gastou com treinadores em sua história. Com treinador em sua história, né? O maior salário da história de um treinador do Atlético, e com muita folga, foi em 24, antes da chegada do André Mazzucco, porque era um sonho pessoal de Mário Celso Petralha, em ter o Cuca comandando o Atlético. Então o Atlético está à mercê de decisões intempestivas, egocêntricas e pessoais de um presidente que pouquíssimo está dentro do clube. Pouquíssimo está dentro do clube. E como o Thiago Heleno falou aqui na Tretes, dificulta muito para os jogadores também. E essas entrevistas aqui na Tretes são excelentes e são engraçadas, né? O Varini fala: não, conversei com o Petralha uma vez no telefone, nunca mais. Treinador do time profissional. Thiago Heleno fala: não, vi o Petralha na final do Paranaense em 24 e vi ele só agora para assinar minha rescisão, né? No ano em que o clube foi rebaixado, cara. Diz muita coisa. Enfim, fica esse apanhado, fica esse levantamento, fica essa opinião. E só para ressaltar um ponto, tá? Enquanto ninguém no Atlético pensar em futebol, as coisas não vão andar. A gente pode prever, projetar que contratação X, contratação Y, zagueiro, atacante, lateral, que esses caras vão chegar, vão resolver o problema e o Atlético vai magicamente subir. A gente pode projetar aqui, o torcedor pode olhar e falar: cara, a solução é essa e tal. A verdadeira questão é que dentro de um clube de futebol você tem que pensar em trabalho, não só em contratar para salvar. A grande verdade é que no clube de futebol você tem que propiciar condições para que o seu treinador tenha peças, sim, e precisa de mais peças, mas que também tenha espaço, autonomia e tempo para trabalhar. É isso que muda cenário. É trabalho de treinador. É isso que muda cenário. E se o Atlético não tiver definido para ele como ele quer jogar, o que é a função de um diretor de futebol, de um nome forte para o comando do futebol, para pensar futebol, aí as coisas não saem do lugar. Se o Atlético não tem na sua cabeça definido como quer jogar, pouco importa se treinador X vai dar certo, treinador Y vai dar certo, porque de fato nenhum deles vai ter a condição necessária para dar certo. E aí, lógico, né? É muito mais fácil jogar nas costas do treinador. Quando ele não tem condição, as coisas dão errado, você fala: ó, meu irmão, abraço, tá aqui sua rescisão. A gente deseja sucesso no restante da carreira, né? Bom, é o que o Atlético tem feito, pelo menos. Tá muito errado, tá? As coisas no Atlético estão muito erradas, absolutamente erradas. Ainda dá para salvar a lavoura, né? Ainda dá para fazer algo melhor. Mas o Atlético depende muito de uma mudança de panorama, de perspectiva do Petralha. Se em 30 anos ele não mudou de perspectiva, não vai ser agora, né? Enfim. Cenário complicadíssimo e o buraco é cada vez maior. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ajuda muito, tá? Ajuda demais mesmo, beleza? Abraço, tamo junto.